Como é que se lê? Primeiro você lê tudo. Depois você lê de novo, detalhadamente, sublinhando alguma coisa, destacando alguma coisa. Terceira vez você lê e faz um resumo do que você leu. Não tem como você não crescer se você não fizer isso. Todo mundo cresce fazendo isso. Eu faço isso até hoje. Você lê um livro como esse aqui, ó, que eu li agora depois de operado. Você lê e faz um resumo dele, uma crítica do livro. Assim você vai crescendo. Então deixa eu já fazer a minha propaganda. Esse é um livro escrito pelo Charles Colson com a parceria da Nancy Pearcey. A Nancy Pearcey talvez seja a maior autoridade no tema de cosmovisão cristã. Talvez seja ela, junto com ele também. E esse livro aqui, o título, né? E agora, como viveremos? Ele pega esse título e faz um link quando Israel foi levado cativo para a Babilônia. A pergunta é, e agora? Como vamos viver? Como viveremos aqui na Babilônia? Ele faz um link falando que a gente vive numa espécie de cativeiro. E agora, como viveremos na virada do século, na eclosão do pós-modernismo, nas diversas vertentes de interpretação, nas mudanças comportamentais, como que a gente vive? E aí ele passa a discorrer sobre isso. É um livro gostoso de ler. Ele não é um livro curto, né? É um livro para quem está acostumado a ler. Ele tem quase 700 páginas. Mas ele vai tratar desses pilares de criação, queda, redenção e como vivemos diante desses três pilares. É interessante que ele trata desses assuntos sempre tendo um pano de fundo de uma história real que ele conta, e dentro dessa história ele vai fazendo os links quando ele está falando. Então é um livro maravilhoso para ler, cara. E bom de ler. É claro que à medida que você vai se aprofundando em leitura, você vai ficando mais familiarizado com palavras, com raciocínios. A leitura, gente, a leitura é muito importante. A leitura aumenta teu vocabulário, a leitura aumenta teu poder de interpretação, a leitura aumenta teu poder de comunicação, de transmitir ideias, né? Então a leitura é algo fundamental para a vida. É importante que você leia. Eu me lembro da primeira vez que eu entrei na primeira aula de faculdade, eu tinha um professor chamado Delfim, professor de biologia da educação. E eu me lembrei falando para a turma assim: parabéns, vocês estão aqui. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ter que ler. Então, pessoal, tudo bem. Mas vocês vão ter que ler muito. Aí o pessoal, tudo bem, já não foi. Daqui a pouco ele vai, mas vocês vão ter que ler muito, mas muito e muito mesmo. Aí a última, se vocês não quiserem ler, pode sair dessa sala que teu lugar nem aqui. Professor de biologia. Professor de biologia. Falando em leitura, antes da operação eu ia 4 livros, né? Hã? Antes da operação eu conseguia ler 4 livros ao mesmo tempo. Rapaz, eu li esse livro aqui. Eu li um outro de 200 páginas, que é um livro, Liberalismo e Cristianismo como Coisas Opostas, né? Esse livro, eu esqueci de trazer ele para mostrar para vocês. E li uns 4 capítulos desse livro aqui, que era complemento desse, né? Algumas coisas que ele tratava aqui, eu sabia que tinha nesse livro, que eu já li esse livro umas 2 vezes. Eu sabia que tinha nesse livro e eu voltava aqui. Esse é um outro livraço. Mas para quem gosta de ler, como vocês todos gostam de ler, isso aqui é do James Sire, falecido. O título do livro está aqui embaixo, ó, O Universo ao Lado. O título, o que significa esse título? Ele está falando dessas diversas cosmovisões que estão ao nosso lado, ao nosso redor, e como você fundamentar uma cosmovisão cristã com toda essa concorrência de cosmovisões. Então ele começa falando o conceito de cosmovisão no capítulo 1, depois ele vai falar do teísmo cristão, né, que é o que todos somos, aí ele caminha falando de deísmo britânico, depois ele fala de naturalismo, niilismo, existencialismo, pós-modernidade, movimento nova era. Ele vem falando disso tudo aqui. É um livro para você ter, não emprestar para ninguém, ter, e sempre que você puder, você vai ali
Tem uma fonte para você. Vamos emprestar comigo. Isso. O livro não se empresta. Vamos orar. Bendito Deus, nós estamos mais uma vez aqui em sala de aula. Nosso coração está agradecido, porque és Tu quem inclinas o nosso coração para desejarmos aquilo que está para além da nossa mente, Senhor. Não é uma atitude pragmática que busca resultado. É a atitude de um coração cortado pela Tua graça, que deseja conhecer mais de Ti, que deseja conhecer mais sobre o nosso tempo e como vivemos nesse tempo, Senhor, sustentando a Tua verdade única e eterna em meio a tantas ideias concorrentes à Tua palavra. Que nesse tempo que passaremos juntos aqui, a nossa compreensão possa ser aguçada pelo Teu Espírito, que Ele venha dar testemunho no nosso interior. Embora, Senhor, falemos de coisas que não estão muito presentes no nosso cotidiano, que Tu venhas despertar o nosso interior para desejar as verdades que estão interligadas com a nossa fé. Seja com minha vida, com os meus irmãos. Eu dependo completamente da Tua graça, Senhor. Completamente dela. Então é por ela que eu suplico nesta manhã, que ao falarmos, discutirmos sobre o conteúdo dessas duas aulas, que o nosso coração possa queimar, que a nossa mente possa ser tomada, que Tu possas de alguma forma nos falar, olha o que está acontecendo, e que a gente possa sair daqui mais comprometidos, mais responsáveis, não mais orgulhosos, não mais cheios de nós mesmos, mas mais comprometidos contigo, mais humildes, mais dependentes. É isso que nós oramos a Ti. Te pedimos que tudo isso aqui que estamos absorvendo, que possa se expandir para outros, Senhor, porque o tempo é urgente. Nós precisamos disso, Senhor. Seja conosco, glorifica o Teu nome. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Amém. Irmãos queridos, vamos lá. Quando você liga a tua televisão, quando você ouve uma música, quando você conversa com pessoas, tomando café, no teu cotidiano, tudo isso expressa, toda essa realidade à nossa volta, denuncia como as pessoas pensam, mas nem sempre as pessoas sabem de onde vêm seus pensamentos, o que está por trás das suas afirmações. Às vezes afirmamos coisas porque ouvimos e aquela afirmação passou a ser parte de uma consciência coletiva sobre determinado ponto. Vou dar um exemplo. Você já deve ter ouvido frase assim, casamento não tem fórmula, né? É uma expressão, saiu de algum lugar. As pessoas vão ecoando isso. Às vezes escutou na televisão, às vezes num programa de entrevista. Você vai lá, o Jô, falecido Jô, está entrevistando alguém. Aquela pessoa que ele está entrevistando, sendo proposital ou não, ela está formando opiniões de quem está ouvindo, lá de casa. Está formando opiniões. E essa junção de coisas, de pensamentos, de ideias, vão formando o pensamento das pessoas. Então vamos passar para nós particularmente. Todas essas coisas também podem influenciar a mente de um cristão. A mente de um cristão pode ser influenciada por essas coisas todas. Você haja visto o seguinte, por exemplo, o número de divórcio hoje dentro da igreja é maior ou menor do que na década de 80? Maior. Por quê? A resposta seria, a visão que nós temos sobre divórcio mudou. E se mudou,
Qual foi a fonte que fez essa mudança? Como mudou? O que nos influencia? Então, são essas coisas que não parece, não, mas está diretamente ligada à arte de interpretação da Escritura. Como nós vimos na aula passada, a gente falou de os pressupostos da hermenêutica reformada, a gente falou da história da interpretação, nós vimos que sempre houve necessidade de interpretar. Moisés, quando escreveu os primeiros textos bíblicos, ele certamente teve que interpretar a revelação oral que precedia ele. Não tinha texto ainda dentro do contexto hebraico. Ainda não havia texto em outras nações, em outras civilizações. Dentro do contexto hebraico ainda não havia texto, havia toda a sua fé, todas as suas tradições era transmitida verbalmente, de geração para geração. Quando Moisés então passa a escrever, ele certamente teve que interpretar essas tradições orais, talvez tenha que interpretar textos de outros povos que já estavam disponíveis e ao mesmo tempo compreender a revelação que Deus estava dando a ele e produzir o texto. Ele teve que interpretar. Dentro do próprio judaísmo, mais adiante, as gerações posteriores a Moisés tiveram que interpretar o que Moisés escreveu. E houve tempo em que a interpretação daquilo que Moisés escreveu foi falha e levou Israel ao erro, porque estava lá escrito. Aquilo que a gente chama de Pentateuco e que os judeus chamam de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Muitas expressões, quando você vê assim, a lei de Moisés, se refere a esses 5 primeiros livros. Às vezes a palavra lei não nos remete apenas aos 5 primeiros livros, mas nos remete a todos os princípios que Deus estabelece na sua revelação verbal, a lei de Deus. Mas, de forma mais sintetizada, tem a ver com os 5 livros que Moisés escreveu. Aqueles 5 livros, sobretudo o livro de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio, como eu já falei para vocês, a própria palavra significa uma repetição da lei dada no Êxodo. No Êxodo, ele dá a lei para o povo que saiu do Egito. Ele transcreve aquilo e dá para o povo. Aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto. Nasce um outro povo que vai entrar na terra. Então aquelas leis precisavam ser repetidas para essa nova geração. Daí o livro de Deuteronômio, que quer dizer, são junção de 2 palavras gregas, né? Deuteron, que quer dizer segundo, e nomos, que quer dizer lei. Então, o que a gente tem em Deuteronômio? Não é uma segunda lei, como se tivesse de uma primeira e uma segunda, mas é a repetição da primeira. É a segunda edição da lei, Deuteronômio. Por que ele é importante? Porque, sobretudo, aquele livro ia guiar a vida do povo de Israel na Terra Prometida. Gerações passaram, Moisés se foi, a geração de Moisés se foi, a geração de Josué se foi, outras gerações surgiram e o bem-estar daquele povo naquela terra estava diretamente relacionado à interpretação correta do que Moisés escreveu e à aplicação correta daquilo que ele colocava como princípio. Quando essa interpretação aqui falha, as aplicações também vão falhar. Então é isso que vocês não podem esquecer nunca. Toda a ética cristã deriva da teologia cristã e a teologia cristã deve derivar da interpretação correta da Escritura. Se eu interpreto correto, eu tenho teologia falha. Se eu tenho teologia falha, eu tenho comportamento ético falho. Então interpretar é fundamental. E nós falamos isso na aula passada. Quem não veio não perdeu muita coisa não, mas alguma coisa pelo menos contribuiu. Aí a gente viu, por exemplo, como surgiram escolas de interpretação depois. Quando a gente abre o Novo Testamento, a gente já tem escolas rabínicas de interpretação. Então, aquele Paulo, por exemplo, ele estudou com um mestre chamado Gamaliel. Mestre Gamaliel era da escola de interpretação Hillel, que era um rabino. Era Hillel e Shammai, as 2 grandes escolas de interpretação do judaísmo, mas havia uma escola de interpretação e havia mestres que foram formados nessa escola. Paulo, quando ficou em Éfeso, ele usou a chamada escola de Tirano para dar aula.
E ali muitos missionários surgiram. Talvez a igreja de Colossos, que não foi fundada por Paulo, tenha sido fundada por alguém que estudou na escola de Tirano. Então a questão da interpretação, quando você lê os apóstolos escrevendo, eles também estão interpretando. O próprio Jesus interpreta. Ouviste o que foi dito? Nunca ouviste em Moisés isso? Ele está interpretando e aplicando. Os apóstolos também. Os apóstolos, muitos, eles deram sentido a textos mais obscuros do Antigo Testamento. O livro dos Salmos, por exemplo, muito citado pelos apóstolos, como fazendo referência a Cristo. Quando os autores dos Salmos escreveram, certamente eles falavam de si mesmos, de suas experiências, e ali retratavam. Os apóstolos, por serem iluminados de uma maneira muito especial, eles conseguem ver nesses escritos poéticos referências a Cristo, como o Salmo 16, por exemplo, e tantos outros, Salmo 110, Salmo 69, Salmo 22. Por que o Salmo 23 está depois do Salmo 22? Você vai falar, porque o 23 vem depois do 22, né? O Salmo 23 não fala do bom pastor? O Salmo 22 fala do Messias sofredor. O Messias sofredor do Salmo 22 é o bom pastor do Salmo 23. Então, por que a gente sabe isso? São estruturas literárias que a gente procura entender. Não, só para não esquecer. Essa linha de mestres judaizantes é o mesmo que atacou a Galácia e os Colossenses? Ali não é explícito qual é a escola. Poderia ser uma miscelânea das duas e poderia não ser de nenhuma das duas. Mas eram judaizantes, que não eram contra a conversão dos gentios, mas eles eram completamente contra a possibilidade de uma conversão sem obedecer à lei de Moisés. Era isso. A pregação de Paulo na Galácia teve um ponto diferencial, que ele dizia justificados pela fé somente. E não parece não, mas isso foi o grande dilema dos cristãos dos primeiros séculos. Quando o Império Romano começou a perseguir, não tinha nenhum problema você ser cristão. Não tinha nenhum problema você crer em Cristo. Você não morreria por causa disso. O problema não estava nisso. O problema estava em crer em Cristo somente. Eles morriam por causa disso. Não morriam por crer em Cristo. Eles eram abertos a tudo. Você tinha que crer em Cristo, mas tinha que crer também na divindade do imperador. E eles não. É Cristo somente. Só Ele é Senhor. César não é. E aí por isso que eles morriam. E nós vimos depois do período apostólico, a necessidade de interpretar o que os apóstolos escreveram. Porque surgiram muitos escritos influenciados, e aqui já é uma ponte para a aula de hoje. Os escritos que começam a surgir do século II em diante, muitos deles eram influenciados pelo gnosticismo. O gnosticismo era uma mistura de filosofia com religião, que tomou conta daquele espaço do Mediterrâneo, em torno do Mediterrâneo, onde estava o Império Romano, e era muito comum todas as expressões de fala e comportamento seguir a linha filosófica e doutrinária do gnosticismo. E daí surgiu, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que é um livro apócrifo, totalmente gnóstico. Todos os apócrifos dessa época, que levavam, às vezes, autoria apostólica, mas não eram os apóstolos que haviam escrito, eles eram gnósticos, ou seja, eles começaram a trazer as ideias do gnosticismo como viés de interpretação, e surge uma outra coisa. Contra essa outra coisa, os apologistas lutaram para proteger a igreja dos ensinos equivocados, que vinham de uma interpretação equivocada, porque tinha um pressuposto equivocado. Então tem um pressuposto equivocado, que é o gnosticismo. O gnosticismo, por ser influenciado pela filosofia grega, nessa época chamado neoplatonismo, ou seja, um novo tipo de interpretação de Platão, eles tinham como ponto comum, por exemplo, a separação entre espírito e matéria. Então, para um pensador grego, por isso que os coríntios tinham dificuldade de crer que o corpo ia ressuscitar, por conta da influência grega. Corinto era a cidade da Grécia, por conta da influência da filosofia grega.
Então eles não criam que o corpo ia ressuscitar, por isso que Paulo dedica um capítulo inteiro, o capítulo 15, para dizer que o corpo ressuscita, sim, porque Jesus ressuscitou e essa é a base maior. Mas por que eles tinham dificuldade de entender isso? Por conta das influências gnósticas, das influências que vinha do platonismo, que negava a matéria e o espírito convivendo em harmonia, porque a matéria é essencialmente má, e não foi Deus que criou a matéria, porque Deus é bom. Se Deus é bom, não pode criar algo que é mal. Então, esse criador lá do Antigo Testamento é tudo menos Deus. E eles dão o nome, esse é um demiurgo, como se fosse um Deus de classificação inferior, que descendo dos éons, chega à decadência da sua essência a ponto de criar algo ruim, algo mal. Então é óbvio, né? O que você pensa? Então Jesus Cristo não pode ter visto como homem. A humanidade de Jesus então passa a ser questionada, porque a matéria e o espírito não podem caminhar juntos como se fossem bons. Já no segundo século teve um homem chamado Marcion, que ele começou a fazer seu próprio cânon. Ele, influenciado pelo gnosticismo, ele negava completamente o Antigo Testamento, essa ideia de um Deus criador lá acabou. Ele sintetizou algumas coisas do Evangelho de Lucas. Por exemplo, o Evangelho de Lucas na mão de Marcião começa no capítulo 3, porque ele ignora aquele negócio do nascimento de Jesus, aquilo ali ele joga fora, porque a ideia de Jesus homem é estranho a um pensamento gnóstico. Por que eu estou dando essa volta toda? Essas ideias, essas cosmovisões todas que estavam na mente desses escritores, influenciaram a interpretação deles. Então eles interpretam com um viés de uma cosmovisão dominante. Essa cosmovisão dominante vai influenciar a maneira como eles vão lidar com os escritos. Aí você pode estar pensando assim, mas isso foi lá nos primeiros séculos. Não, gente, isso está presente hoje e muito forte. E muito forte. Os viés culturais que definem a maneira de pensar, e essa maneira de pensar vai julgar a escritura e vai criar nova maneira de interpretá-la, para que ao interpretar a escritura, aquilo que ela ensina se alinhe a tudo aquilo que a cultura está postulando. Então a gente está aí num momento muito delicado. Dentro desse ponto que eu estou falando para vocês, surgiram duas grandes escolas de interpretação. Isso é assunto da aula passada, tá, gente? Uma delas foi uma escola na Síria e outra no Egito, no norte do Egito. Essa do norte do Egito foi primeiro, nasceu primeiro, que é a escola de Alexandria. Alexandria é a cidade dos livros, né? Por exemplo, a biblioteca de Alexandria era uma coisa maravilhosa. Ali, uma das maravilhas do mundo antigo estava ali, o farol de Alexandria. E tinha uma biblioteca também que o incêndio destruiu aquela riqueza toda que estava lá. Então, Alexandria era a cidade da letra, a cidade do saber, a cidade do conhecimento, e uma cidade influenciada por gregos. O próprio nome Alexandria é uma homenagem a Alexandre o Grande, o grego, o conquistador, que deu também o nome da cidade de Filipos. Foi Alexandre que deu o nome da cidade de Filipos, porque Filipos é uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, o rei Filipe. E aí, Claudinho, meu amigo, roubaram teu lugar que você fica 60% por ali. Não, Alexandria não. Alexandria é Egito. Vamos lá, gente. A pergunta é, por que no Egito tinha comunidades judaicas e depois cristãs? Aí a gente vem na história. Você lembra quando Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul? Lembra? Levou cativo. Só que uma turma não foi cativo, foi para o Egito, inclusive Jeremias. Quando eles vão para o Egito, surge uma comunidade judaica no Egito. E aquilo, pela provisão de Deus, é preservada até os tempos bíblicos. E ali vai nascer uma escola de interpretação que é influenciada pelos gregos, a escola de Alexandria. Por ser influenciada pelos gregos, eles tinham uma forma de interpretar alegórica. Eles traziam um sentido alegórico para o texto. Para a escola de Alexandria,
Se você quer saber o significado do texto, ele nunca está ali na letra. Ele tem um significado oculto por trás do texto que você tem que descobrir. E aí o ponto perigoso é aí. Se o sentido do texto está oculto, o Marcão pode chegar a uma conclusão, o Marcelo pode chegar a outra, o Renovado pode chegar a outra, porque tudo tem sentido oculto. Só que quando ele traz esse sentido oculto do texto, como se fosse uma verdade, embora ele não esteja lá, as pessoas que ouvem vão ter como verdade. E essa verdade passa a guiar comportamento. Quer ver uma coisa? Você já ouviu alguém falar assim? Ou você já falou? Gente, matéria para nada presta. Quando morrer, pode me botar em qualquer lugar. Talvez você já tenha até falado isso. Mas certamente você ouviu. Aí você vai falar assim, pastor, isso é uma cosmovisão? É uma cosmovisão grega. Acabei de falar que a matéria não presta para nada para o grego. Então, quando você fala isso, você está com a cosmovisão grega. Você não tem nem ideia disso. Mas é uma cosmovisão grega, não é uma cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã não entende que o corpo pode jogar em qualquer lugar. Tanto é que embalsamaram o corpo de Jesus, botaram perfume, arrumaram o corpo dele, se preocuparam com isso. Então, só estou mostrando para vocês que como uma cosmovisão pode criar pensamentos que dirigem tua vida, tua maneira de enxergar as coisas. E isso acontece muitas vezes sem você perceber. As ideias, elas surgem no mundo acadêmico, o mundo que está bem distante de nós, né? O mundo acadêmico, dos grandes intelectuais, dos grandes pensadores. As ideias, elas surgem lá. Depois elas vão descer. Elas vão descer para os meios de comunicação, aí você vai ver aquilo que era só no meio acadêmico, já está sendo transmitido pelas mídias, as ideias. Você vai para a escola, o professor já tem aquilo em mente também, que era só do mundo acadêmico, só dos grandes pensadores, e ele vai transmitindo aquilo para os seus alunos vão absorvendo aquilo, vai conversando com o coleguinha ali, vai tomar café lá no intervalo, vai conversar sobre aquilo, chega em casa, fala para os pais sobre aquilo, e de onde veio aquilo tudo? Isso vai criando uma visão de mundo. Isso é muito interessante, gente. Sabe por quê? É totalmente possível que nós sejamos cristãos com mente mais pagãs do que bíblicas. Totalmente possível. Sem a gente saber. Então a pergunta é para todos nós aqui que estamos começando. Pega aí o início da tua apostila aí. Que eu faço algumas indagações. Algumas indagações. A primeira delas: as mudanças mentais e comportamentais em determinadas sociedades interferem na interpretação bíblica? Sim ou não? Sim. O exemplo que eu dei aqui de divórcio. Por que hoje há uma abertura muito maior para o divórcio do que antes? Certamente a maneira de interpretar aquilo que a Bíblia fala sobre isso mudou. De alguma maneira. Ok? O liberalismo defende que Deus quer que você seja feliz. Não é nem o liberalismo isso, cara. Isso tá mais a ver com o existencialismo e com a pós-modernidade. O liberalismo não é que você importa o que você seja feliz. Porque senão eles teriam que admitir que a igreja pode produzir isso que eles querem. O liberalismo importa é você pensar correto. Importa é você ter uma mente científica. Importa é você ser liberto pela tua razão autônoma. Esse que é o liberalismo. O liberalismo é isso. A razão autônoma toma lugar da revelação. Por isso, liberalismo... alguns pensam que liberalismo é um sentido de eu faço o que eu quero. Liberalismo, o termo mais na sua essência, significa estamos liberados ou estamos livres das agarras da Igreja Romana, da tradição cristã, que não cabe mais nessa época. Eu vou falar disso já, tá? Então, a primeira pergunta é essa: as mudanças mentais e comportamentais em determinadas sociedades interferem na interpretação bíblica? Sim ou não? Sim. Vocês acham que sim? Vamos lá. Devemos nos dirigir às escrituras sagradas trazendo os pressupostos dominantes da cultura? Sim ou não? Mas isso tem acontecido ou não? Sim. E aí? E o resultado?
O que a cultura fala hoje? Muita coisa que a Bíblia nega. Não é isso? Se essas coisas que a cultura está falando já criaram em mim uma cosmovisão, é com essa cosmovisão que eu vou para a Escritura. Então, o crivo de interpretação não é mais a Escritura pela Escritura, é a Escritura se submetendo àquilo que a cultura predominante está fazendo as pessoas pensarem. Então, cuidado, não tem nada inocente. Se você vê uma novela, tem uma cosmovisão por trás. Se você escuta uma canção, tem uma cosmovisão por trás. Se você vê um filme, tem uma cosmovisão por trás. Hoje, muito mais ainda, mais escancarado. Tinha uma cosmovisão por trás do Big Brother desde quando ele começou em 2002. Mas só que era uma cosmovisão ainda velada. Se você acompanha as edições, vai ver que essa cosmovisão ela vai se tornando mais nítida, cada vez mais. Cada vez mais, até chegar a edição de 2024, que ela não tem mais nada para esconder. Ela já fez a cabeça de pessoas e muitos cristãos que pagaram para ter uma cosmovisão vinda do BBB. Antigamente os pastores mais antigos não sabiam explicar talvez essa questão da cultura e demonizavam nas novelas. Esse é outro problema. Essa situação esse é outro problema. Do casamento, né? Hoje os autores da coisa popular, eles acabam com o casamento e tornam a traição o herói. Tipo, fica bonito o que trai. Sim. Inversão de valores. As pessoas viram 3 temporadas da Casa de Papel torcendo pelo ladrão. É isso aí. Tem muitos 3 temporadas. Tem filmes também. Torcendo pelo ladrão. Só que a Bíblia diz, não roubarás. Com qual cosmovisão que tu vai ficar? E não vem dizer que isso não influencia, não, que isso influencia. Não, isso é só uma... Não, isso influencia a tua maneira de ver. A ideia, mesmo que você seja contra, talvez a ideia não seja você ser a favor, mas seja você se acostumar com isso. A ideia é essa, você vai se acostumar com isso. É o que está se impondo para nós. E a gente tem contra nós uma geração cristã que não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de lidar com isso. Haja vista quando... Qual é a igreja que enche mais? A igreja que fala da campanha da prosperidade ou a igreja que vai passar 3 meses falando de Deuteronômio? Qual é que vai encher mais? É isso. Quando a gente decide a fidelidade ortodoxa, a gente tem que estar aberta à rebordosa. A gente está aberto. O próprio Jesus sofreu isso, né? Ele está lá falando, todo mundo gostando, está curando, está vendo, todo mundo gostando. Aí um atrás dele é bom, a igreja está cheia, ele está botando gente pelo ladrão, está cheia, daqui a pouco encontra ele do lado do mar de Tiberíades. Diz, como é que você veio fazer aqui? Como é que você parou? A gente está te procurando tanto. Pô, o culto, sei que o culto agora é 6 horas da manhã, mas a gente não falta o culto. E vocês estão procurando, não é por causa dos sinais, não. Se fosse por causa dos sinais, vocês vinham a mim, que o sinal aponta para mim. Vocês estão vindo para aquilo que eu dou para vocês. Por isso vocês estão vindo, não estão seguindo sinais, vocês estão seguindo suas próprias cobiças. Então vocês devem trabalhar pela comida que não perece. E quando ele começa a falar isso, os outros falam, caramba, ele mudou, hein? Mudou, esse discurso aí não tinha visto ainda não. Aí, ó, se sou eu, caramba, a igreja está indo embora. Estou perdendo a igreja. Está indo todo mundo embora, Quando ele ora para os 12 que ficaram, ele olhou assim e falou, se vocês pensam a mesma coisa, pode ir embora também. Pode, se manda. Se manda. Aqui não, aquilo que o Pai me confiou, sou fiel a Ele. Como diz João 8:29, o Pai não tem me deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. O meu ensino não é meu, mas do Pai que me enviou. Aquele que tem seu próprio ensino é que busca a glória para si. Jesus fala isso em João, está lá registrado. Quando os 12 ficam, ele diz, olha, se é pela mesma intenção, podem ir embora. Meu compromisso é com o Pai, e não com arrastar gente. Era a ideia de Jesus, que interpretava corretamente a escritura hebraica, apoiava a escritura hebraica. Mas ele não tinha isso com ele, nós temos. Então, quando a gente lida com verdade, a gente tem que estar pronto, primeiro para ser confrontado, que não existe conhecimento sem confronto. Não existe.
Toda vez que a gente entra para o conhecimento, a gente vai ser confrontado. Pensamentos equivocados. Estudar, por exemplo, é um desafio, porque você vai ser sacudido e talvez muita coisa tenha que cair quando sacudir. Bom, qual é a outra pergunta? A interpretação da Escritura deve ser ajustada às imposições culturais, visando um diálogo harmonioso, ou seja, eu preciso dialogar com a cultura, então eu preciso ajustar a Escritura de modo que me permita o diálogo com eles, sim ou não? Agora, e a última? As novas ênfases e abordagem podem nos fazer reconhecer erros e corrigirmos nossas interpretações? E aí? O que vocês acham? Está falando da cultura agora. Cultura? Eu vou entrar na cultura do século XVII, mas vamos pensar hoje. Essas ideias todas do pós-modernismo, aliás, pós-modernidade e interpretação bíblica é assunto de janeiro, tá? Já vai queimando a pestana aí, eu creio que vai ser bom. Assunto de janeiro, nas próximas 2 aulas, aula 5 e aula 6, a gente vai trabalhar a pós-modernidade e os viés hermenêuticos da pós-modernidade. A gente vai tratar isso. Hoje você vê, por exemplo, uma ênfase forte de racismo, de feminismo e de tantas outras coisas que são oriundas dessa cosmovisão, dessa mudança comportamental. Você vai ver uma novela da Globo lá, por exemplo, os protagonistas, na maioria agora, são negros. Você já deve ter notado isso, né? Se é pelo talento, sim. Se é por uma imposição ideológica, aí são outras coisas. A gente não tem como julgar isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando levanta-se uma bandeira da pós-modernidade, né, de uma militância pró-negros, por exemplo, isso de alguma forma pode fazer a gente admitir que houve alguns erros em nós em interpretar? Se eles estão falando tanto sobre o racismo, a igreja cuidou dessa pauta? Não. Tratou teologicamente essa pauta? Não, então está denunciando um erro. Está denunciando um erro. E aí a gente tem que, não é só dizer isso aqui está tudo errado, isso tudo é anticristão, não. Deus permite que se levantem ondas, que tem até pontos contrários à verdade, mas esses pontos às vezes são levantados, dando uma ênfase equivocada àquilo que a igreja ignorou. Se a igreja ignorou, outros vão interpretar. Então é a crítica. É a crítica hoje. Por que nós temos hoje... Deixa eu ver se eu lembro de um texto aqui, gente. A cabeça tem que estar muito boa para lembrar um texto desse livro aqui, né, cara? O olho está ruim, mas a cabeça está... Está na página 320, peraí. Peraí que eu vou pegar o meu... Aqui, o Carlson diz assim: o grande filósofo Alfred North retratou Deus como a alma do mundo. Olha só, isso é um filósofo. Deus é a alma do mundo, não é o Criador. É a alma do mundo. Mudando conforme o mundo muda. Aí, ó. Eu, hein? Está presente hoje. A Bíblia vai mudando conforme o mundo muda. A Bíblia não é a palavra de Deus? Vocês estão assustados assim que vocês são ingênuos. E esse livro aqui é do início do século XXI, acho que é do ano 2000. Ele tem até uma visão otimista, talvez se ele escrevesse hoje ele ia rever algumas coisas aqui. Eles, mudando conforme o mundo muda, empenhando-se em busca da perfeição. E o papel do ser humano é ajudar a Deus a realizar-se. Gente, isso é altamente presente hoje. Altamente presente. Vocês cantam na igreja que ninguém explica Deus. Vocês cantam na igreja. Vocês cantam isso na igreja. Hein, pastor? Hein, pastor? Quem falou? 660 páginas. Eu lembrei agora da página 320, ó. Hein, pastor? Mas esse livro aí, ele está afirmando que é isso, ele está mostrando que... Ele está mostrando a ideia do Alfred North, que é um filósofo. Aqui mais embaixo ele diz assim:
Vemos, portanto, que por um longo tempo, aqui já é o parecer do Carlson. Vemos, portanto, que por um longo tempo, na filosofia, nas artes e ainda na teologia, o mundo ocidental abraçou ideias compatíveis com o panteísmo oriental. Tudo que o panteísmo precisou foi de uma desilusão difundida pela cultura ocidental para lançar e transmitir essas ideias à crença popular. Irmãos, isso está acontecendo hoje. E a escritura vai se adaptando, Deus vai mudando. Você pega um Ed René Kivitsky, por exemplo, ele vai dizer em alto e bom som, o que ele falava talvez muito particular, agora ele fala em alto e bom som pelas redes sociais. A Bíblia tem que ser ressignificada e esse leus da Bíblia precisa ser adaptado à cultura. E eu não estou falando isso de um ateu ou de um filósofo não cristão, estou falando de um pastor. Então, só para vocês terem ideia. Aí, nós que somos pastores assim ingênuos, né, nós passamos lá, Novade, você passa lá no púlpito 1 hora pregando. As tuas ovelhas passam 7 dias nas redes sociais. Elas são bombardeadas ali. Por isso que, irmãos, vocês são pregadores, talvez aqui algum... Tem 2 pastores aqui, tem mais os pastores que não vieram. Um pastor, ele tem que ser um homem da Bíblia, um homem do seu tempo e um homem do seu povo. Ele precisa ser isso. E é nessa ordem de prioridade. Ele tem que ser um homem da Bíblia. A partir da Bíblia, ele entende o seu mundo, o seu tempo, e ele ensina o seu povo. Mas ele precisa compreender essas coisas todas. Eu sou contra uma geração que não comunica a teologia, a comunicação, cria uma geração carente de teologia. Você fala? Sim, nós temos isso. Não, tem uma música. Nós temos analfabetismo teológico na igreja, ou temos superficialidade teológica, isso, ou fragmentos teológicos na igreja. O que é fragmento teológico? Um negocinho de um texto ali que você criou uma conclusão. Você tem fragmento. Dificilmente você vê uma igreja hoje com teologia bíblica. A teologia bíblica é diferente da teologia sistemática. A teologia sistemática estuda os gomos da doutrina. Doutrina sobre Cristo, doutrina sobre o Espírito Santo, doutrina sobre a igreja. E são fatias de um bolo. Isso é sistematização da teologia. A teologia bíblica não, é aquele assunto tratado na escritura toda. Então não é... A teologia bíblica, embora ela seja mais recente do que a teologia sistemática, ela é indispensável para o pastor e para o pregador. Ele tem que ter teologia bíblica. O texto que ele pinça lá de Paulo, ele tem que saber o sentido daquilo em Gênesis, em Êxodo, em Deuteronômio, nos livros históricos. Porque a Bíblia é a revelação verbal, que foi dada de forma progressiva, mas que chegou a uma conclusão, tem um desfecho. Então a gente precisa entender, tem que ter cuidado até com o que você lê, o autor que você lê. Quer ver um teólogo muito bom hoje, mas se você não souber ler, ele é também muito perigoso? É N.T. Wright. Ele escreveu algumas coisas boas. Acho que a Rafaela tem um livro dele, né? Sobre devocional. Mas ele tem uma escola ele criou uma hermenêutica que ele criou meio uma coisa que não quis abrir mão de uma hermenêutica ortodoxa, mas não quis também abrir mão de uma hermenêutica científica. Ele tentou juntar as duas coisas para criar a busca do sentido do texto. Então ele vai dizer assim: os reformados dizem que o sentido do texto é dado pelo autor. Então, 3 maneiras. Onde está o sentido do texto? É o autor que escreveu que sabe. É o próprio texto que diz. Ou é o leitor que leu que diz. Ele fala, essas 3 coisas são incompletas. E a hermenêutica dele junta essas 3 coisas para tentar trazer para essa pessoa. Uma pessoa desinformada que pega um livro desse vai pegar uma maneira de interpretar com alguns problemas sérios de interpretação. Agora é que eu vou começar. Professor, eu estava ouvindo uma música sem querer esses dias do Rapa, aquele cara fala que tentou ser crente, mas o Cristo dele é diferente. Por isso que é diferente. Ele tentou, eu não tentei, eu fui chamado para ser, não tentei nada. Por isso que ele está assim, está com problema porque ele tentou, foi uma tentativa dele. E salvação não é isso, cara, não é ninguém tentando ser salvo, é Deus elegendo e chamando. A eleição
Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, os que predestinou chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. É isso aí. Isso aí, Romanos 8, 30. Quando a gente ouve as músicas agora, a gente já fica cantando essas coisas, né? Cara, falando isso. Muita coisa, gente. Quando Deus me desenhou, ele estava namorando. Ah, Isso. olha aí. Olha aí. E na beira do mar. Na beira do mar. Na beira do mar. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber chão dos palácios, comer o pão que o diabo amassou. Isso é teologia. É isso aí. Teologia pagã, mas é teologia de Gilberto Gil. Imagina. Vamos lá, isso aqui a gente já passou. Vamos ver sobre iluminismo. Vamos lá. Ao refletirmos sobre essas indagações que eu acabei de dar agora, nós somos conduzidos a perceber o surgimento de 3 coisas. Primeiro, o movimento cultural. Aqui, lembra que na semana passada a gente tratou história da interpretação e finalizamos ali com a escola de Antioquia, com a escola de Alexandria, e vimos que a escola de Alexandria influenciou a interpretação católica e a escola de Antioquia veio a influenciar a interpretação dos reformadores. A Igreja Católica se valeu do método interpretativo de Alexandria porque ela usou de muita alegoria para defender. Por exemplo, onde ela vai encontrar purgatório na Bíblia? Não encontra. A única maneira de fazer as pessoas entenderem isso é por meio da alegoria. O que é alegoria? Aquilo que está lá significa isso. Então, cuidado com parábola, por exemplo. Quem não é tentado a dar um sentido na parábola? Colocar isso aqui significa isso, aqui significa isso, aqui significa aquilo. Isso é alegoria. Então, é um método? Pode acertar? Pode. Tem chance de erro? Muita chance de erro. Então, com essas perguntas todas que eu fiz, a gente reflete sobre essas indagações. 3 coisas surgiram já no fim da Idade Média, do século XIV em diante. Primeiro, um movimento cultural que recebeu o nome de iluminismo. Ela não surgiu no século XIV, vai surgir no século XVII, mas o que surge no século XVII já foi desenhado em séculos anteriores. A gente vai ver isso daqui a pouco. Com o movimento do iluminismo surgiu um novo pensar teológico, que é o liberalismo teológico. E com o liberalismo teológico surgiu uma nova metodologia de interpretação chamado método histórico crítico. É um método, ou uma hermenêutica, totalmente subordinada aos novos ideais defendidos pelo movimento iluminista. Então, resumindo aqui, surgiu o iluminismo. Com o iluminismo, o próprio nome já diz, iluminismo, era das luzes, em oposição à era das trevas. E o que determina a verdade no iluminismo é a razão humana. É a razão humana desprovida de pressupostos religiosos. Por que a razão humana é endeusada? Porque a gente está na era das descobertas científicas. A gente está no período que as grandes universidades surgiram na Europa. Então, junto com isso, grandes pensadores, né? É que o nosso tempo não parece não, mas é curto, tá, gente? É curto, né? Já no final da Idade Média, o teólogo mais lido nas universidades era Aristóteles. E Aristóteles trabalhava com forma e conteúdo. Platão, que é mais anterior, trabalhava muito com questão alegórica do mundo das ideias e do mundo real, do mundo das sombras, do mundo das ideias, aquela velha teoria da caverna de Platão. Isso tudo vai influenciar na maneira como interpreta. Se agora é Aristóteles, né, a questão da lógica, da razão, a gente tem Tomás de Aquino, então eles vão interpretando esses filósofos que lidam com forma, com conteúdo e trazendo isso para dentro da interpretação bíblica. Só que com o surgimento das grandes universidades vão surgir também grandes pensadores. Esses grandes pensadores vão, obviamente, questionar os demandos da igreja, as arbitrariedades do movimento religioso que se tornou a Igreja Católica Romana. Da metade, talvez, da Idade Média em diante, a Igreja Romana, que era uma igreja cristã, se distanciou completamente da Escritura. Se tornou um movimento político, de dominação, de muito medo. Os ricos compravam sua salvação com dinheiro e os pobres sacrificando seu corpo nos martírios.
nas penitências. Daí que vem a palavra penitenciária nossa, vem das penitências daquela época, de sofrimento. E é claro, vai surgir um movimento chamado iluminista, que vai dizer, não, nós temos que libertar a razão das agarras religiosas, das amarras religiosas, melhor dizendo. Liberto a razão desse amaranhado religioso, esse homem agora vai pensar sobre Deus, mas não num viés supersticioso da igreja, e sim num viés racional, que vem de um mundo de ideias, do mundo da razão e do mundo da ciência. É um movimento racionalista e empirista. O que é isso? Racionalista, tudo é determinado pela razão, e empirista, eu só posso compreender aquilo que eu entendo pela razão e que experimento na minha própria vida. Empirismo tem a ver com experiência. Então tem coisa científica, tem coisa empírica e tem coisa teológica. Por exemplo, a Ângela teve uma dor de cabeça. E o Camilo fala assim, olha, você tem que tomar um analgésico. Isso é um pensamento científico. Mas chega lá a vizinha da Ângela e fala assim, amarra a batata na cabeça. Isso aí é um pensamento empírico. Já fiz isso. Mas aí vem o Tiago e fala assim, mãe, ora. Isso é um pensamento teológico. Tá vendo como é que a gente entende de onde vem as coisas? É Eu isso. acho que a vizinha foi a solta. O cara coloca o papel na testa para acabar com o soluço. Isso é empirismo, isso aí é o dito popular, pelas experiências que se passaram, né? Só que o empirismo aqui, ele está muito ligado ao racionalismo. E é claro que se surge uma nova maneira de pensar, vai surgir também uma nova maneira de pensar teologia. E essa teologia não pode ser mais refém daquilo que os papas, os sacerdotes católicos impõem. Então ela tem que ser uma teologia livre, ela é uma teologia liberal, daí que vem o liberalismo teológico, que é pensar teologia à luz da razão e não da religião, influenciado pelo iluminismo. É claro que a Bíblia agora vai se tornar outra coisa na mão desses caras, porque é a razão que está predominando. Interessante, né? Que quando você lida para a ortodoxia cristã, aonde está a verdade? Aonde? Na Bíblia. Na Escritura. Aí se você lida com um católico medieval, aonde está a verdade? Na igreja. Agora que se você lida por um ser tomado pelo iluminismo, onde está a verdade? Na razão. Agora se você lida com um ser pós-moderno, onde está a verdade? Nos meus sentimentos, na minha experiência. Isso é pós-modernidade. Gente, lidar com interpretação é maravilhoso. Imagina eu me preparando para pregar, sabendo que vocês, de certa forma, são ingênuos. O que ele vai lá é Deus falando. Imagina. Eu tenho que ter um equilíbrio muito grande. Pode falar. É por isso que tem igreja para tudo quanto é gosto, né? Tem. Igrejas que nascem de uma ideia. É uma ideia. Pô, caramba, tive uma ideia, ele vai chamar aqui uma nova visão. Uma nova visão que Deus me revelou isso. E acabou, ele vai arrastando pessoas. Além disso, projetos internos para chamar a gente, né? Tem mais isso também, né? Sim, chama a gente de diversas maneiras. Tipo assim, não é o chamado de Deus mesmo, é a pessoa que quer manter a pessoa dentro da igreja. Sim, é uma cultura medieval na era pós-moderna.